Lá vamos começar nosso segundo capítulo, água e células vegetais. Vamos estudar um pouquinho como é que é essa relação da água com a célula, como é que ela se movimenta, por que se movimenta e todos os seus fenômenos intrínsecos. O balanço hídrico na planta, ele tem várias componentes, mas o importante é que a perda de água na planta depende do tipo de fotossíntese. Esse é um motivo pelo qual a gente estuda muito a água na planta, porque dependendo da fotossíntese, uma planta pode ter uma eficiência muito maior, quer dizer, fazer mais fotossíntese com menos água. Ou seja, uma planta C3 ela gasta em torno de 400 a 500 litros de água por quilograma de massa. Ou seja, 400 a 500 ml de perda de água por causa da grama de carbono fixado. Uma planta C4, geralmente são o milho, né, e outras plantas tropicais, ela gasta de 250 a 300 litros de água para cada quilograma de massa assimilada. E as CAN, que são aquelas plantas do metabolismo ácido das crassuláceas, são as plantas de deserto, são as suculentas, elas conseguem gastar apenas 50 a 100 litros de água para cada quilograma de massa assimilado. Ou seja, a água é utilizada como meio de aporte de minerais do solo, ou seja, os nutrientes entram na planta vindo com a água, dissolvidos na água. Ela é importante na transpiração, que é a transpiração, a perda de água que eleva a água pela planta, e também para a refrigeração. Uma planta que está no sol é como a gente, vai perdendo água por transpiração e essa transpiração refrigera a planta. O mínimo de concentração de água é necessário para manter o metabolismo ativo nas células. Então, se você secar uma planta, ela para de viver. Uma semente, ela está lá com 11, 12% de umidade, ela não germina. Ela precisa subir a umidade, a gente põe no solo, absorve a umidade do solo, para ela poder então ativar as enzimas e começar as atividades. É fundamental para a produtividade das culturas. Então aqui nós temos um gráfico que mostra que quanto maior a quantidade de água colocada no solo, ou seja, a água disponibilizada, né, maior a produtividade da cultura em toneladas por hectare. Então aqui estão os pontinhos marrom, cevada, e o verde, trigo. À medida que a água disponível aumenta, também aumenta a produtividade. Este gráfico mostra que a evapotranspiração e a necessidade de água como um todo, ela muda durante as fases da planta. A semeadura, o milho, por exemplo, sai de 1 a 2 milímetros por dia de evapotranspiração, né, que é o gasto total de água, para chegar até 7, 8 milímetros. E isso vai cair depois da frutificação até chegar ao gasto apenas de evaporação do solo. É muito importante também salientar que isso depende da situação atmosférica. Se for aqui em Brasília, onde o ar é muito seco, esses picos aqui podem ser até maior do que 8, 9 milímetros por dia. Então esse é um fator importantíssimo a gente entender que quanto maior a área foliar e quanto menor a umidade relativa do solo, maior a evapotranspiração. Geralmente,
necessidade maior de água de uma planta, principalmente o milho, nesse caso representado, é sempre durante a frutificação. A água tem várias funções dentro da planta. Nós vamos estudar algumas delas, mas aqui estamos com algumas, né? Metabolismo. Para que ocorra metabolismo, as enzimas precisam da umidade adequada para fazerem sua atividade. A fotossíntese é fundamental ter água, porque depende da ação das enzimas, mas muito mais de água para ocorrer a fotólise da água, quebra da água para produzir oxigênio. E então, para ter fotossíntese, tem que ter, obviamente, água. A transpiração das plantas, a água na transpiração, ela sobe na planta, ela perde água na folha e essa perda de água cria um contínuo de água que vai subir na planta. O transporte de íons, transporte de moléculas, né, de açúcares, de fotossintatos, todo ele é feito por água. Né? Tem que ter água para haver transporte. A expansão celular das plantas, ela ocorre quando a água entra dentro do vacúolo e cria uma pressão de turgor e empurra para fora as paredes. Isso é que gera a expansão celular. Os movimentos, que são aqueles movimentos násticos, né? Por exemplo, o movimento de uma folha de se fechar, por exemplo, da dormideira, né? O movimento de um girassol, o movimento em em prol da luz, que é o fototropismo, ele também depende de água para ocorrer. As trocas gasosas também dependem de umidade para que haja troca de gás carbônico com oxigênio. E a produtividade, como já mostramos em gráfico anterior, depende de água. Quanto mais próximo do ótimo a umidade relativa e a umidade do solo estiverem, maior a chance de produtividade. Água. Quais são as propriedades da água mais importantes para as plantas? Né? Primeiro, que a água é um solvente muito importante. A água é um solvente universal. É na água que estão dissolvidos todos os nutrientes. A água tem grande coesão, ou seja, as moléculas se unem umas às outras, e grande adesão. A água se adere às paredes. E isso são os fatores fundamentais para a água subir dentro do xilema. Vamos estudar mais tarde todo esse processo. A água possui alta tensão superficial, então ela está sempre tendendo a se unir numa gota. Ela tem alto calor específico e alto calor latente, vamos estudar agora para frente. Aumenta a pressão de turgor da célula, né? Amplia para a célula ficar, para aumentar e haver alongamento celular. E tem alto potencial hídrico para a água pura. Então, o maior potencial hídrico é da água pura. O que torna a água uma molécula polar? A água é polar, ela dissolve íons polares. Ela tem ligações polares, o compartilhamento desigual de elétrons entre os átomos constituintes da água é que gera essa polaridade. Essa polaridade é gerada por uma geometria da molécula de água. Então, a água tem o oxigênio com dois hidrogênios ligados, fazendo um ângulo de 104 graus e 5 minutos. Isso quer dizer que o hidrogênio e o oxigênio, que têm polaridades contrárias, né? O oxigênio negativo e o hidrogênio positivo, acabam no ambiente mais positivo do lado do hidrogênio e mais negativo do lado do oxigênio. Se essas ligações estivessem em 180 graus, aí a polaridade estaria distribuída, mas não é assim que acontece
e acaba criando um dipolo negativo do lado do oxigênio e um dipolo positivo do lado do hidrogênio. E a água consegue formar pontes de hidrogênio entre suas moléculas, né? Bom, primeiro precisa existir um átomo de hidrogênio ligado a um átomo do grupo, né, que é o fluo oxigênio-nitrogênio. Se tiver um átomo de hidrogênio, aí você consegue já ter a possibilidade de ter essa ponte entre o oxigênio, a dipolaridade negativa do oxigênio e a dipolaridade positiva do hidrogênio. Esse átomo de hidrogênio ligado a um átomo do grupo FON da molécula deverá estar ligado a um outro átomo do grupo FON de outra molécula. Então, o hidrogênio e o oxigênio devem estar ligados a, a, a esse grupamento, né, no caso a água aqui, para ter uma ponte de hidrogênio. Essa aproximação entre os dois é muito forte e, dependendo da temperatura, consegue mantê-los bem próximos, que é o caso do gelo, né? Baixa temperatura, esses dois aqui vão formando cadeias muito grandes, que são os cristais de água para formar o gelo. Por que a água é um ótimo solvente? Solvente é um líquido que tem a propriedade de dissolver substâncias, né? Que é espalhar a substância no meio desse líquido. Então, uma molécula polar, ela consegue ter ligações de hidrogênio e consegue, então, aproximar os íons dessas moléculas de água que têm polaridade, sabendo que todos os íons têm polaridade, né? Então, os compostos iônicos e os compostos polares tendem a se dissolver em água e se eles forem envolvidos por moléculas d'água, formando o que a gente chama de uma micela. Então, a água dentro da célula, ela envolve os íons. Cloro, por exemplo, fica mais aproximado pelos dipolos positivos do hidrogênio. E o sódio, que é positivo, fica envolvido pelos átomos posicionados no dipolo negativo do oxigênio. E a água tem coesão entre as moléculas. Essa coesão, que é a ligação entre molécula e molécula, é a capacidade das moléculas de água se ligarem umas às outras. Então, a coesão é gerada pelas pontes de hidrogênio, que ligam o hidrogênio ao oxigênio de moléculas diferentes. Isso gera uma força muito grande entre elas e é responsável para que uma molécula acompanhe a outra no movimento de água. Bom, como a gente disse anteriormente, a coesão gera essa ligação entre uma molécula e outra. Então você tem a parede celular e entre as moléculas de água e a parede celular você tem a adesão, que é responsável pelo espalhamento dessa água ao longo de todo o xilema. Então, toda vez que a molécula está aderida à parede, ela está em adesão. E a molécula ligada a uma outra, coesão. Isso faz com que gere um movimento ascendente, porque o xilema é muito fininho, chamado capilaridade. Capilaridade vem de capilar, de cabelo, porque o xilema é muito fininho. E a água tem adesão com outras moléculas. A adesão é a capacidade das moléculas de água se ligarem às macromoléculas como celulose e lignina. Então, quando a molécula de água se adere à parede de um xilema, é porque a parede do xilema tem muitas cargas e essas cargas permitem, então, a aproximação das moléculas de água para fazer essa adesão.
Aqui novamente, ó, a adesão é essa ligação dessas moléculas de água com o dipolo negativo voltado para as paredes. Então a capilaridade ela vem da alta coesão e alta adesão das moléculas. Esses dois fatores é que geram capilaridade. A capilaridade, estudada num tubo de vidro, por exemplo, né, capilar, a gente percebe que quanto menor o diâmetro desse tubo, maior a ascensão de água. Por quê? Porque as moléculas de água tendem a se aderir à parede e subir. E a molécula, ela tende a se manter unida e isso forma disco. Porém, a gravidade puxa a água para baixo. Tem o peso da água. Então há um equilíbrio entre a força de tensão superficial que puxa a água para cima e esse peso. Essa força resultante é que eleva a água no efeito chamado de capilaridade. Se o líquido for hidrófobo, por exemplo, um metal líquido, né, que é o mercúrio, então a tendência do menisco é descer no tubo, porque ele tem um efeito hidrofóbico em relação à parede do tubo. Vamos ver um pouquinho dessa energia de retenção da água no solo. Como a gente disse anteriormente, a resultante entre o espalhamento da água, que tende a levar a água no capilar, e o peso da água que desce, resulta no aumento de altura da água no capilar, que depende, esse H agora, principalmente do R, que é o diâmetro do raio da água. Isso é muito importante, porque quanto menor o raio, maior a extensão da água. Então, quando se pega a água em capilares maiores, né, com diâmetro maior, a força de retenção dela é bem menor. Quando pega em capilares muito estreitos, que é o caso de um solo seco, a força de retenção é muito maior. Está aqui representada por um pezinho. Esse potencial de água, então, ele mostra que quando a água está a 1 kgf por centímetro quadrado, ou 1 atm, corresponde a 10,33 metros de coluna d'água de ascensão. Por que a água tem grande tensão superficial? A tensão superficial é aquele fenômeno gerado pela atração das moléculas de superfície da água umas às outras, que estão abaixo e ao lado. Aquelas moléculas estão em volta, criando uma película elástica. Então, no caso da água, essa interação entre as moléculas, na superfície da água, ela forma uma cama elástica, né? Que evita de ter deformação. Isso pode sustentar até um pequeno inseto, né? Um mosquitinho. Essas forças, elas unem essas moléculas de água e no interior do líquido, cada molécula está rodeada de outras moléculas. Aí as forças elas se compensam. E é isso que faz com que ela tenha uma superfície bem estável. Você tem, por exemplo, uma bolha de ar dentro da água, está dissolvido na água, essa bolha sofre todas as forças de tensão superficial da água, formando uma bolinha de gás, bem certinho, porque depende dessas forças que estão todas empurrando para dentro desse gás. Aqui nós temos a tensão superficial de diversos líquidos, a gelatina é a mais baixa, depois o etanol, o fenol e a água, que tem uma tensão superficial bastante alta. Quando tem uma superfície que é hidrofílica, a água tende a se espalhar, né, e diminui esse ângulo, então. Quando a água está no substrato hidrofóbico, ela tende a se encolher em si mesma, formar uma bolha. Isso acontece em folhas de plantas cerosas, por exemplo, que são altamente hidrofóbicas.
aí esse ângulo ele aumenta bastante. Veja essa bolha d'água. Ela está aqui, ó. Se você mexer a folha um pouquinho, ela escorrega, ela sai de cima. Então, se você pegar uma folhinha de uma planta bem serosa, com cebolinha verde, você joga uma gota d'água, ela escorre, não molha. Quando a gente usa um agente adesivo, né, espalhante, tipo, por exemplo, colocar na água um detergente. Então, essa tensão superficial ela é quebrada e as moléculas se espalham sobre a superfície da folha, porque aí ela se torna hidrofílica. O movimento da água ao longo da planta basicamente é dado pela adesão e coesão da água dentro dos capilares, dentro do vaso xilemático, e ela começa pela transpiração. Então, quando a água sai no estômago, ela cria um contínuo do xilema que vai até a pontinha da raiz. Então, essa água aqui, ela está subindo porque aqui foi gerado déficit de pressão, ou seja, o potencial hídrico aqui em cima, ele é muito mais negativo do que aqui embaixo na água do solo. Esse movimento da água na raiz, a gente mostrou na aula anterior, ele pode ser apoplástico entre as células, sendo que aqui, durante a banda de Caspary, ele obrigatoriamente tem que passar dentro de uma célula. Então ele se torna simplástico aqui nesse pedacinho. Ele pode ser simplástico também, porque ele começa dentro de uma célula, pode passar dentro de célula. Ele pode sair da célula, pode entrar. Isso aqui é apenas de idade, viu gente? O movimento simplástico é por dentro da célula, mas ele pode sair da célula, virar para o plástico e depois voltar para a célula. Quando passa na banda de Caspary, obrigatoriamente é simplástico. E transcelular, ele é aquele fluxo de água que ocorre também não pelos plasmodesmos, mas através da membrana. Como a membrana tem uma certa permeabilidade, né, ela permite um pouco de difusão de água, mas o movimento é muito pequeno. Então, esse movimento transcelular a gente geralmente não considera por ser muito pequeno. Que a água tem alto calor específico. O calor específico é o calor necessário para aumentar a temperatura de uma substância em 1 grau Celsius. Então, essas forças, essas ligações de hidrogênio são tão fortes que para a água mudar de calor, ela precisa de muito calor para poder mudar de temperatura. Então, para aumentar 1 grau Celsius, ela precisa de muito calor. A temperatura da água permanece a mesma por mais tempo, mesmo quando recebe grande quantidade de energia do Sol. Isso no mar, nos rios. Por quê? Devido ao alto calor específico da água. Então, ela precisa de uma caloria para sair de 14,5 graus Celsius para 15 graus Celsius, considerando 1 grama de água. Esse é o calor específico. A água é 1, o gelo é mais baixo, né, meio. Quer dizer que o gelo, com o mesmo calor, ele sobe a temperatura muito mais rápido. O alumínio 0,21, a areia 0,2, vidro 0,16, o aço 0,1 e o ouro 0,03. Ou seja, se eu tiver uma peça de ouro e uma peça de gelo, o ouro vai esquentar muito mais rápido do que o gelo ou a água. A mesma caloria colocada no meio. Vamos lá para a tirinha, né? Só por que a água do mar está gelada às 11 da manhã e às 7 da noite está morna? E com a areia acontece o contrário. Porque o calor específico da água é bem maior do que o da areia, portanto, leva mais tempo para aquecer.
e leva mais tempo também para perder temperatura. Então a água à noite se mantém muito mais quente que a areia. No início da noite a água ainda está morna, porque como o seu calor específico é alto, ela leva mais tempo para esfriar em relação à areia. Por que a água tem alto calor latente? Esse calor latente é um calor necessário para a água conseguir passar do estado líquido para o vapor a temperatura constante. E a explicação está nas ligações de hidrogênio. Então, no estado sólido, as moléculas são maiores. Depois, no estado líquido, são menores, menos pontes de hidrogênio ligando moléculas. E no vapor, elas começam a se desprender uma das outras. Então, você tem o gelo, por exemplo, a menos 20 graus Celsius, recebe calor e esse é o calor sensível, aumenta a temperatura. Quando recebe calor e o calor é latente, para transformar em sair de uma fase de gelo para líquido, precisa de muito calor. Depois, novamente, para subir a temperatura até 100 graus Celsius, o calor é sensível, né? Recebe calor, rapidamente muda a temperatura. Quando chega a 100 graus Celsius, para mudar para vapor, o calor é latente, não muda, ele não tem sensibilidade, demora. Enquanto não virar vapor, não passa de 100 graus. E aí sim, para subir a temperatura, novamente é mais rápido, porém nós precisamos de um ambiente fechado, né, para aumentar a pressão e assim ocorrer o aumento da temperatura. O calor sensível provoca variação de temperatura. Calor latente provoca alteração do estado físico. Então, aumento da temperatura da água e aqui a mudança de estado físico. O calor latente da água pode ser colocado num gráfico, né? Então, temperatura negativa, ele vai subindo, temperatura do gelo. Quando ele chega a 0 grau, não sobe mais a temperatura até que se transforma em líquido. Quando se transforma em líquido, então, ele sobe a temperatura novamente para então se transformar em vapor. E aí só então vai mudar a temperatura. Então esse gráfico mostra o aumento de calor e o aumento de temperatura. A planta consegue regular a temperatura interna mesmo quando recebe grande quantidade de energia do sol por conta da transpiração. Então, se você colocar um saquinho de plástico numa planta ao sol, daí um pouco você vai ver as gotículas de água que vêm da transpiração da água nas folhas. Então, a perda de água na nossa pele, a gente transpira para perda de água, à medida que a água vai evaporando, vai retirando calor dos tecidos. Na planta, o fenômeno é igualzinho. Por que a água aumenta a pressão de turgor na planta? A pressão de turgor é aquela pressão que a água exerce na parede interna da célula, empurrando para fora. Isso aumenta o tamanho da célula e provoca crescimento. Sabemos que o crescimento vegetal se dá pela elongação, né, da célula ou pela duplicação de célula. São as duas formas. Então a gente olha numa célula, quando ela se enche, né, de água, o vacúolo enche de água, porque aqui dentro tem íons, que é a água que diminui o potencial hídrico e a água entra para dentro da célula. Isso promove o aumento do turgor, empurra a célula para fora, faz com que ela cresça. O crescimento da planta, então, ocorre devido à divisão da célula ou à expansão da célula. Na célula, né, é mitose. Então, você tem a divisão da célula, uma célula vira duas células. Vai crescendo a planta. Ao mesmo tempo, a célula, quando se expande, ela aumenta de tamanho. Vamos estudar um pouquinho de difusão e osmose. A difusão é a passagem do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. E a osmose ela é a passagem da água
não solúvel, água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então aqui tem mais solutos, mais íons, a água passa do meio onde tem menos solutos para o meio onde tem mais, através de uma membrana semi-permeável. Então a água consegue passar na membrana. E isso é um efeito que ocorre o tempo todo na célula. Então, quando eu tenho uma água com dois solutos, por difusão, o azul vai para a esquerda e o marrom vem para a direita. Daqui um pouco os dois estão misturados. A lei de Fick diz que quanto maior a concentração, né, mais rápida é a difusão próxima ao centro onde está o íon. Né? À medida que o íon vai se distanciando, essa diferença de concentração vai diminuindo até que esteja totalmente dissolvido e aí a, a diferença de concentração é praticamente zero entre o ponto inicial onde estava o soluto e o ponto mais distante. Essa é a lei de Fick, onde você tem a densidade de fluxo, que é dada pelo coeficiente de difusão, vezes a diferença de concentração das soluções, dividido pela distância entre os pontos. A osmose, ela descreve o movimento do líquido da água através de uma barreira seletivamente permeável. No caso, nas células, são as membranas. Né? As membranas das células vegetais são seletivamente permeáveis, ou seja, elas não deixam passar água do jeito que ela quer. Tem que ter uma diferença de potencial hídrico para que isso aconteça. Elas permitem a água e outras substâncias pequenas, sem carga, movam-se através delas, mas mais rapidamente que os solutos maiores e substâncias com carga. Então você tem a membrana e a água passa do ambiente onde está menos concentrado para o mais concentrado. Aqui tem menos água agora e aqui tem mais água. Isso acontece, por exemplo, você pega uma carne, coloca sal em volta, daqui um pouquinho a água sai de dentro da carne e vai para onde está o sal, porque o potencial hídrico onde está o sal é menor. O que seria potencial hídrico, então? Qual a importância para a planta? Primeiramente, nós vamos discutir um pouquinho o que é potencial químico, para a gente entender um pouco depois o potencial hídrico. Os fatores que contribuem para o potencial hídrico são a concentração do íon, a pressão, a gravidade e a matriz. Somando todos esses potenciais, a gente tem o potencial hídrico. Vamos falar sobre cada um deles. O potencial químico da água, ele pressupõe o potencial que a água apresenta ou a energia livre presente na água pura. Né? Se colocar íons, o potencial químico da água se abaixa, né? E a energia livre diminui. E quais são esses fatores? Então eu falei que o potencial hídrico é formado de vários potenciais. O primeiro deles é o potencial dissoluto ou potencial osmótico. Quanto maior a quantidade de solutos na água, menor o seu potencial. Então a água sai de onde tem maior potencial para onde tem menor. Se eu coloquei mais solutos aqui e o potencial hídrico baixou, a água vai sair de onde tem maior potencial para vir para onde tem menor potencial. Quanto mais solutos dissolvidos, menor o potencial hídrico e menor é o potencial dissoluto. O potencial dissoluto pode ser calculado. Ele depende da temperatura e da concentração de solutos na solução. Então, se você tem potencial dissoluto, ele é dado por E menos RTC. Então, vamos fazer uma aula prática sobre isso. O que são isso?
R é a constante dos gases, né? É 8,32 pascal por metro cúbico por mol por Kelvin. A temperatura é dada em Kelvin e CS é a concentração de solutos na solução. Quais são os fatores que contribuem para o potencial hídrico, né? Então, agora nós temos outro potencial, que é a pressão hidrostática ou potencial de pressão. Esse efeito de pressão, ele faz com que aumente a célula quando entra água. Esse potencial de pressão, de empurrar. A pressão hidrostática positiva aumenta o potencial hídrico. A pressão hidrostática negativa diminui o potencial hídrico. Eu posso, então, aumentar o potencial hídrico da água, aumentando a pressão, por exemplo, dentro de uma seringa. Posso empurrar, aumentar esse potencial e diminuir o potencial puxando o êmbolo da seringa. A pressão hidrostática positiva, ou seja, quando a água entra dentro da célula, aumenta o volume do vacúolo e aumenta então a pressão de turgor. É o que acontece numa semente de feijão, por exemplo, quando eu coloco ela em ambiente úmido, ela absorve a água, vamos estudar depois, por causa do potencial matricial, que a água entra por causa das cargas que tem dentro do amido, né, do amido que tem dentro da raiz. A água aumenta a pressão de turgor e daí um pouquinho a semente se expande e abre. Dentro do xilema, nós temos as estruturas de celulose que são altamente estáveis. Então, se a pressão hidrostática é negativa dentro das células condutoras do xilema, porque está havendo um potencial hídrico negativo, bem mais negativo lá na transpiração na folha, por que ela não se colapsa? Como a gente vai chupar um canudinho, e se a gente apertar, o canudinho colapsa, né? A do xilema, ela não se colapsa porque ela é muito rígida, tem muita celulose para manter intacta esse elemento de vaso, né? Quando a gente trabalha com potencial hídrico, a gente vai falar em unidades de pressão e é importante a gente aprender, né? 1 atm ou atmosfera vale 14,7 libras por polegada ao quadrado, ou PSI, né, que é Pound Square Inch, PSI. Corresponde a 760 milímetros de Hg, 1,013 bar, ou 0,1013 megapascal, ou 1,03 vezes 10 a 5 pascal. Por exemplo, um pneu de carro geralmente é inflado com 0,2 megapascal, ou em torno de 30 libras. A pressão de água em encanamentos domésticos, em geral, é de 0,2 a 0,3 megapascal. A pressão de água a 10 metros, ou 30 pés de profundidade, é de aproximadamente 0,1 megapascal. Então, 0,2 megapascal daria 20, 0,3, 30 metros. Então, na casa da gente, a pressão de água dá em torno de 20 a 30 metros por coluna d'água. 1 atm é igual a 10,33 metros por coluna d'água, ou 1,033 kg por centímetro quadrado, ou 14,7 psi, que é polegada por libra por polegada quadrada. Essa tabela de conversão de unidades parece complexa, mas é bem simples, né? Então, aqui tem um cruzamento de unidades. E aí você consegue converter. 1 quilopascal é igual a 1000 pascal. 1 bar é igual a 1 milhão de pascal. Bar é igual a 1000
milibar. E assim por diante. Então, 1 atm é igual a 101.325 Pascal. Ou seja, 1 atm é igual a 10 vezes 10 a 5 Pascal. Assim a gente consegue fazer todas as conversões e essa tabela está aí para ajudá-los. Aqui é o potencial gravitacional, mais um dos fatores que contribui para o potencial hídrico. Né? Ele é dado pela altura. Então, o efeito da altura da água, da densidade da água e da aceleração da gravidade compõe o potencial gravitacional. Ou seja, a água que vai sempre do maior potencial para o menor, então ela vai da maior altura para a menor altura, por quê? Porque tem maior potencial gravitacional, que na verdade dá maior potencial hídrico. Vejo que um buraco numa caixa d'água, a água vai cair, porque aqui embaixo o potencial gravitacional está maior do que onde estava o buraco. O potencial gravitacional é dado, então, pela densidade da água vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, quanto maior a altura, maior potencial gravitacional. Aqui nós temos que um valor de 0,01 megapascal, né, para a água. Assim, elevar a água a uma altura de 10 metros se traduz em um aumento de 0,1 megapascal do potencial hídrico. Toda vez que você subir 10 metros por ano d'água, você está tendo um aumento de 0,1 megapascal. Aqui nós temos, então, quando a gente tira fora o efeito de gravidade, o potencial hídrico dentro da célula não tem efeito de gravidade, porque a altura da água dentro da célula ela praticamente não muda, né? É desprezível. Então, o potencial hídrico na célula é dada pelo soluto e pela pressão. E o potencial matricial, ele é importante quando tem cargas, como por exemplo, aqui dentro onde está o amido, né? Tem muitas cargas que permitem a água sair do potencial hídrico maior do lado de fora e vir aqui para dentro que vai ser menor. E quem dita esse potencial hídrico menor aqui dentro, esse poder de sucção de água, é o potencial matricial. É o potencial de absorção da água pela matriz. Ele é matricial porque é a matriz, é a parede celular, o amido, as proteínas, o tegumento. Então, tudo isso gera potencial hídrico bem mais negativo aqui dentro. Então, no caso da semente, o potencial de água, o potencial hídrico, W é water, né? Água em inglês, é dado pelo potencial de soluto, pelo potencial de pressão e pelo potencial matricial. Isso define o potencial hídrico. O potencial matricial também é importante no solo, né? Porque a argila é a matriz do solo. É ela que gera o potencial matricial. Então, quanto menor o diâmetro do poro, né, maior a força de retenção de água, ou seja, menor o potencial matricial. Um potencial matricial de menos 1 atm vai ser igual a 10 metros por ano d'água de tensão para reter essa água. Ele define, então, o potencial matricial define o sentido do transporte de água na célula, ele define o sentido de transporte de água dentro da planta. A água sempre se move passivamente do maior para o menor potencial hídrico. Sempre assim. Então, onde é que está o maior potencial hídrico? Onde está a água pura. Se eu colocar sal em uma porção d'água, o potencial hídrico vai diminuir, a água vai para lá. Ah, tem mais potencial matricial, ou seja, desculpa, tem menor potencial matricial, tem mais cargas, a água vai em busca das cargas. Ah, tem menor
potencial de pressão, tem menor pressão, a água vai entrar. E assim a gente tem essa regra básica. A água sempre vai do maior para o menor potencial. Eu tenho uma água lá em cima da cachoeira. Ela vai descer a cachoeira porque no pé da cachoeira, lá embaixo no laguinho, o potencial hídrico vai ser menor, ou seja, o potencial de pressão vai ser menor do que lá no topo da cachoeira. A água pode entrar na célula? Pode. A água pura, né, tem um potencial zero. Se eu colocar 0,1 mol de sacarose em 1 litro, eu vou ter potencial hídrico dissoluto de menos 0,244, calculado por aquela equação de RTC, né? Então, o meu potencial é menos 0,2 megapascal. Se eu pegar uma célula flácida, colocar dentro dessa solução, então a célula vai estar com potencial dissoluto de menos 0,732, ou seja, menor do que o potencial hídrico da solução, que era menos 0,244. Ou seja, a água vai sair da solução para entrar dentro da célula, que está com potencial hídrico menor. No equilíbrio, né, fazendo o potencial de pressão, você tem o potencial da solução final como menos 0,266, menos 0,636, então nós vamos ter uma diferença de 0,392 megapascal, que é a diferença final. Essa é a pressão dentro da célula. Como a pressão ficou positiva, ela vai empurrar a parede para fora e a célula vai ganhar turgidez. A água pode sair da célula? Pode, né? Por quê? Depende das condições que você coloca. Sempre a água vai sair de onde tem o maior potencial para onde tem menor. Então vamos ver essa situação. Concentração de sacarose aumenta. A tendência de dentro dessa solução e ir para fora. Então, eu tinha antes um potencial hídrico de menos 0,732 e agora o potencial dissoluto foi para menos 0,732 megapascal, porque o potencial de pressão virou zero. Então a água saiu, diminuiu a pressão, podendo haver até plasmólise da célula. Então toda vez que eu ponho muito soluto fora da célula, vai sair a água de dentro dela, ela vai ficar com potencial hídrico bem zero. E aí ela vai perder a água e pode plasmólise. Pressão aplicada à célula. Eu posso também, ao invés de aumentar a concentração de soluto fora da célula, essa célula, a água vai sair. Então, nesse caso, no estado inicial, nós tínhamos menos 0,244 megapascal do potencial hídrico da solução, menos 0,636 megapascal de potencial dissoluto e o de pressão mais 0,392. Aí, se eu fizer as contas e apertar, vai duplicar
eu reduzi a metade do volume da célula, eu dupliquei o potencial dissoluto de menos 0,636 para menos 1,272. Né? Por que, que eu diminuí esse potencial dissoluto? Porque eu tirei a água quando eu empurrei. Né? E aí eu tenho menos 0,244 potencial hídrico da solução, menos 1,272 megapascal de soluto aqui dentro, e pressão eu tenho 1,028, porque eu fiz pressão nela. A taxa na qual as células ganham ou perdem água é influenciada pela condutividade hidráulica da membrana da célula. Então, se a membrana for mais permeável, vai passar mais água. Menos permeável, menos água. Então, eu tenho um potencial hídrico de menos 0,2 megapascal, né, aqui dentro do citoplasma, um potencial de zero do lado de fora. Então, a diferença de potencial é 0,2 megapascal. O fluxo da água é do maior, do zero, para menor, que é o menos 0,2. Então, vai entrar água. E como é que é calculado isso? Eu tenho a equação. Né? E essa equação me permite, eu então, calcular a taxa de transporte, para chegar à conclusão da velocidade que ela está. No início, a pressão é bem menor, menos 0,2, e ela vai igualando até chegar a zero. E eu consigo calcular esse tempo a partir dessa equação. Nada mais são do que canais iônicos, por onde passam moléculas d'água através da membrana. São como túneis, né? As moléculas d'água, elas passam em fila indiana, uma atrás da outra, ligadinhas. E a velocidade é enorme através da membrana. Ah, mas passa água pela membrana também, por difusão? Passa sim. Mas vejam que o volume de água que passa, o fluxo, é muito pequeno. Muito diferente do poro de aquaporina, que é muito mais veloz. Qual a importância do potencial hídrico? O potencial hídrico é ele que mede o estado hídrico da planta. Indica se ela está hidratada ou não. A planta hidratada apresenta potencial hídrico próximo de zero. Então, quanto mais próximo de zero, mais bem hidratada ela. Lembre que a água seria zero. Né? Se tiver desidratada, vai acumulando soluto e vai diminuindo o potencial hídrico. E aí a planta com estresse hídrico é uma planta com folhas enroladas, a frutificação demorou muito mais do que a planta com irrigação, onde as folhas estão mais verdes, com mais fotossíntese, absorveram melhores nutrientes e estão frutificando muito melhor. Isso é um experimento em vasos, casa de vegetação. Uma planta desidratada, com estresse intenso, pode chegar ao ponto de murcha permanente. Ponto de murcha permanente é aquele que a planta não consegue retomar mais a turgidez. Mesmo você molhando bem, enclausurando, não tem jeito, ela não volta mais. Aí morreu mesmo. Né? Então o potencial hídrico dessa planta aqui está muito mais negativo do que essa planta aqui. O ponto de murcha permanente ele é definido funcionalmente como o ponto ou teor de umidade no solo na qual as plantas murcham e não mais recuperam a turgidez, mesmo que sejam colocadas em câmara escura e úmida. Então você coloca à noite e no outro dia ela não recuperou. É sinal que ela entrou em ponto de murcha permanente. A planta com potencial hídrico muito baixo apresenta pouca água, um bom indicador da saúde da planta. Eu posso medir isso usando, enclausurando, botando um psicrômetro, que é um medidor de umidade, e aí eu consigo pegar a umidade em equilíbrio com a planta. Nós vamos fazer essa prática dentro de sala de aula. É bem simples.
consequências observadas em plantas com baixo potencial hídrico. Então, se eu tiver que comparar uma hortaliça na hidroponia com uma planta do deserto, qual que vai ter o menor potencial hídrico? Vai ser a de deserto, né? Ela vai estar menos hidratada às vezes, mas ela vai ter um potencial hídrico muito baixo, que para absorver a água do solo seco, ela precisa acumular muito soluto para baixar o potencial hídrico. Então aqui eu tenho um gráfico que mostra o que acontece com as plantas à medida que elas têm um potencial hídrico menor, né? O que é potencial hídrico menor? Ela ir perdendo água e se desidratando. A primeira coisa que acontece, logo depois que começa a perder água, a expansão celular cessa, porque não tem água para empurrar a parede. A síntese de parede diminui, síntese proteica diminui, a condutância estomática ela diminui à medida que o potencial hídrico cai ainda mais, aí a planta já está sob estresse hídrico moderado. A fotossíntese também cai quando está sob estresse hídrico. A acumulação de solutos cai ainda em um potencial hídrico menor ainda. Aí, nesse caso, nós já estamos entrando menos de 2 megapascal em plantas de climas áridos e desérticos. Uma suculenta, por exemplo. Acúmulo de ácido abscísico aumenta porque plantas em estresse hídrico, ela tende a gerar ácido abscísico para fechar os estômagos. Então, o potencial hídrico está diretamente relacionado ao turgor da planta, né? Aí você tem o vacúolo, que é a chave do turgor da célula. Se o vacúolo consegue ter um potencial hídrico menor, com acúmulo de solutos, menor do que a parte externa, vai entrar água na célula e ela vai ficar túrgida. Se lá fora o potencial hídrico for muito baixo, no caso do solo muito seco, a tendência é sair água de dentro da célula e ir para a parte externa. Então, pequenas mudanças no volume celular são grandes mudanças na pressão de turgor. Lembra da célula que nós mostramos anteriormente? Quando reduz a metade do volume, ele triplica a pressão de turgor. Tanto o potencial hídrico é importante, pois ele governa o transporte da água, é a medida do status hídrico da planta e é a medida indireta do turgor da planta. Quer dizer, medir o status hídrico, medir o potencial hídrico e por aí eu sei se a planta ela está em déficit hídrico ou não. Em déficit hídrico vai acontecer o quê? Redução na produção de proteína, de açúcares, vai reduzir a fotossíntese, né, e essa planta então vai perder produtividade. Desafio para a gente. Vamos lá. Sobre o potencial hídrico, responda. Qual deve ser o potencial hídrico das plantas em um solo extremamente seco para que elas continuem absorvendo água? Então, um solo seco, ele vai chegar aí facilmente na faixa de menos 1 megapascal. Se ele chegar a menos 1 megapascal, a planta teria que ter abaixo de menos 1,1, por exemplo, para poder absorver água do solo. Então, essa resposta depende da umidade do solo. Mas o extremamente seco eu poderia considerar 1 megapascal e dizer que plantas teriam que ter um potencial hídrico menor do que menos 1 megapascal. Qual o potencial hídrico das plantas halófitas para que elas continuem absorvendo água? Então, as plantas halófitas trabalham na faixa abaixo de 1 megapascal negativo. Então, 2 negativos até 3 negativos. Então, essas plantas desérticas elas têm um potencial hídrico muito baixo. Por quais razões a pressão de turgor positiva na célula é importante? É fundamental a pressão de turgor para ampliar o tamanho da célula para haver crescimento vegetal. E além disso, para manter a integridade da célula. Se ela perder água demais, pode haver plasmólise, que é a quebra da membrana, e aí ela
perde a integridade e morre.